Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como você está sentado, curve sua cabeça. Essa história de Zaqueu é uma história muito conhecida. A história de Zaqueu é a minha história e a sua história. O pano de fundo da história de Zaqueu é uma alma vazia. Nós estamos hoje na 3ª semana que eu estou falando sobre o chamado. Como é o nome? O chamado. É uma série de ministrações que Deus nos deu. E na primeira ministração eu falei sobre o chamado a pertencer a Cristo. E vimos que quando eu pertenço a Cristo, Cristo me posiciona na rota certa para que eu não erre o alvo. É engraçado que eu ministrei aquela palavra, e eu falei de um homem chamado Matt Emmons, que era um grande atirador, e que errou o alvo. Aí no dia seguinte, Geise, uma pessoa aqui da igreja, eu gostei disso, achei legal, me mandou uma mensagem, falou: eita pastor, o cara é verdadeiro mesmo. Eu falei: então acho que eu estou mentindo em cima do altar. Mas isso é bom, isso é ótimo. Você precisa ir atrás mesmo das informações. Eu fiquei muito feliz. Porque quando a gente começa a aceitar tudo sem questionar, a gente vira massa de manobra. Fácil de ser manipulado. E uma igreja saudável é uma igreja que vai à fonte. Eu não estou aqui para que você ache que eu sou a fonte. Eu não sou. Eu sou uma placa apontando para a fonte, que é Jesus. Só isso. Mas eu fiquei feliz. Porque naquela primeira ministração, o que a gente viu? Que Cristo nos posiciona para que a gente não erre o alvo. Depois, na segunda ministração, nós falamos sobre identidade restaurada. Nós falamos um pouco sobre a história de Pedro, que com o encontro que teve com Cristo, com o discipulado que teve com Cristo, teve a sua identidade restaurada. Ele era um pescador de peixes, teve um encontro extraordinário com Cristo, e eu abro um parêntese, que normalmente os encontros com Cristo nos transformam. E com Pedro não foi diferente. Mas com a vida de Pedro também nós aprendemos que há um processo pelo qual nós vamos passar para que a cada dia a gente vá ficando mais parecido com Cristo. É um processo. E nós temos que ter autocompaixão. Às vezes nós nos cobramos demais. É como você exigir que uma semente lançada hoje produza fruto amanhã. É impossível isso humanamente acontecer. Se você lançar a semente hoje, e amanhã você falar: poxa, você é uma irresponsável. Já era para você ter dado fruto. Isso é falta de compaixão. E às vezes é assim que a gente está agindo conosco. Nós temos que ter autocompaixão, entender que há um processo. Extremos são ruins. Extremos são perigosos. Primeiro, achar que tudo é de boa e que nunca vai mudar. É um extremo ruim. O outro é achar que vai mudar tudo de uma vez. É um outro extremo ruim. Pedro é a marca real do processo. Teve um encontro com Cristo, entrou na rota do discipulado, falou que Cristo era o Filho de Deus, daqui a pouco ele queria evitar que Cristo fosse para a cruz, e depois Cristo morre, aí depois ele fala: vou pescar, querendo voltar para a velha vida. E aí a gente viu em João 21, que Jesus o chama, restaura a identidade dele para o propósito, e nunca mais você vai ver Pedro com vara de pescar na mão, mas com um cajado pregando a palavra. Então o chamado a pertencer,
Quando eu pertenço a Cristo, a minha identidade é restaurada. E uma identidade restaurada leva ao tema de hoje, que é uma vida transformada. Porque a conversão não pode ser palavra. A conversão não é uma frase. A conversão não é um emoji. A conversão... Eu não sei, esse buquê não é um buquê. Essa planta, como é? Oxe. Que 2 Coríntios é um texto que eu amo. Um dos textos que eu aprendi logo no início da minha conversão, se passaram e tudo novo se fez. Desde que eu me converti, eu aprendi esse texto. E esse texto é a essência da conversão. Se eu estou em Cristo, a minha vida reflete isso. Se eu estou em Cristo, a consequência é uma vida transformada, respeitando o processo de cada um. Nem todos nós estamos na mesma velocidade, embora estejamos todos no mesmo propósito. Nem todos nós oramos na mesma intensidade, lemos a Bíblia na mesma intensidade, consagramos na mesma intensidade, participamos da comunhão na mesma intensidade, e nós temos que respeitar. E em uma comunidade saudável, os mais maduros impulsiona os menos maduros. Porque eu posso, como meu filho, se eu olho os meus filhos e vejo que eles de alguma forma estão mais lentos do que deveriam, eu vou ajudá-los, vou ver se há algo errado. Vazia. Na década de 70 tinha um homem nos Estados Unidos, chamado talvez ali, primeiro lugar. E esse cara era que ele tentou preencher com tudo que você imaginar e com tudo que o dinheiro poderia conquistar. Falando agora aqui, me lembrei de Salomão. Salomão foi um homem extraordinário. Um homem que tinha sabedoria dada por Deus. Que teve mais riquezas, que teve o palácio mais suntuoso. E Salomão, quando escreve Eclesiastes, e Eclesiastes é um livro extraordinário. Eu leio Eclesiastes muitas vezes por ano. E te dou esse conselho pastoral. Porque Eclesiastes nos ajuda a voltar para a rota. Eclesiastes é Salomão com a Bíblia na mão, olhando para o retrovisor. Quando Salomão escreve Eclesiastes, ele está no final da vida, já velho. E ele olha para tudo que fez, e tudo que conquistou, e tanto dinheiro, e tantas mulheres, e tudo que você imaginar. E ele escreve Eclesiastes e diz: tudo é vaidade. O quê? Café? Ah, que bênção, obrigado. Obrigado, Paulo. Nota 10, vou tomar já já. Eclesiastes, ele diz assim, tudo é vaidade. Só tem uma coisa lá que ele diz que é a essência. E ele reconheceu isso, sabe quando? No final da vida. Ele diz, temer ao Senhor. Porque nele, verdadeiramente, eu encontro a satisfação. Howard Hughes, esse bilionário que eu te falei, morreu sozinho em um apartamento que custava milhões de dólares. E deixou uma carta, não foi suicídio. Diz a biografia dele que ele morreu de tristeza. Sozinho. Deixou uma fortuna para ninguém, porque ele perdeu família, perdeu tudo. E deixou uma mini carta escrita, dizendo que ele passou a vida em busca de algo que ele nunca conseguiu encontrar. Que o dinheiro não foi possível dar. Que os bens, que as viagens, que tudo que ele tinha. Quando você olha para Zaqueu, é esse homem. E quando você olha para esse homem, olha para Zaqueu, é muitas vezes onde nós nos encontramos. Uma alma vazia que está em busca de algo. O texto que nós lemos fala que Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era o chefe
Se fosse hoje, para ficar. O texto diz chefe dos publicanos, mas se fosse hoje, seria o chefe da Receita Federal. Naquela época, o Estado, Roma, cobrava impostos, só que ele fazia uma espécie de arrendamento dos impostos. Como assim? Vamos imaginar que nós estivéssemos hoje. Ela falava assim: olha, quem quer cobrar os impostos do Gama? Aí o Aziel fala assim: eu quero. Ele fala: quanto que você me dá de arrecadação no Gama? Aí ele fala assim: eu te dou 1 milhão por mês de arrecadação. Aí a Dailane fala: eu dou 1,5 milhão. Então havia um leilão para saber quem ia ser o cobrador de impostos daquele território. Então o território que Roma administrava, ele era regionalizado em áreas, e cada área tinha um chefe, que era o responsável por cobrar os impostos, passar para Roma e ficar com a diferença. Então era um negócio muito lucrativo e muito explorador. Os publicanos, que eram os auditores da Receita da época, eles eram vistos como traidores nacionais. Muitos deles eram judeus. Judeus servindo a Roma para explorar os judeus. Zaqueu não era apenas um publicano. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele era odiado. Era rico. Só que o texto que nós lemos nos mostra claramente que havia uma insatisfação. Irmãos, muitos de nós achamos que se uma hora a gente tiver uma remuneração tal, um cargo tal, uma casa tal, uma empresa tal, que isso vai satisfazer a nossa alma. Não vai. E eu não digo com isso que você não deva buscar isso, entenda bem. Eu só estou dizendo que você não deve colocar a sua satisfação nisso. Entendeu isso que eu estou dizendo? Está claro isso? Hoje eu trabalho lá na Câmara dos Deputados, eu sou consultor legislativo lá, um cargo muito bom, sou muito bem remunerado pelo que eu faço, amo o que eu faço, mas isso não preenche a minha alma. Não preenche. É um meio de subsistência, me ajuda a manter a família, me ajuda a fazer as coisas que eu faço, mas a minha satisfação não pode estar nisso. Zaqueu está me ensinando e te ensinando nessa noite, que ele era rico, mas havia uma insatisfação. E entenda, a insatisfação é a semente da transformação. Porque conformados não se transformam. É por isso que Romanos 12 diz assim: não vos conformeis, mas transformai-vos. Olha o que ele está dizendo. A conformação não gera transformação, mas a insatisfação é a semente. Zaqueu é rico. Zaqueu tem posição, status, dinheiro, poder, mas lá dentro há uma insatisfação. Ele nos ensina que a insatisfação nos leva a ir atrás daquilo que vai satisfazer o desejo que está aqui dentro. Nem todo líquido sacia a sede. Eu vou tomar aqui um cafezinho que me trouxeram, ô bênção. Tá uma delícia. Não era nem para eu tomar café falando, porque isso é ruim para as cordas vocais, né? Mas vou tomar café e vou tomar água. Delícia. Nem todo líquido sacia a sede. Zaqueu é rico, tem status, tem poder, mas há uma insatisfação. E onde que Zaqueu, como que Zaqueu vai fazer? O texto diz que Jesus estava passando por Jericó. E se você olhar a narrativa de Lucas, nós estamos em Lucas 19. Se você caminhar 3 capítulos aqui, em 3 capítulos Jesus vai ser preso e morto. Sabe o que Zaqueu tem aqui? A oportunidade da vida dele. Hoje é a oportunidade da nossa vida. É hoje a oportunidade. Zaqueu tem uma oportunidade única
Porque Jesus não vai passar novamente em Jericó. Jesus está indo para a cruz. Jesus só vai passar aqui essa vez. Se você continua, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, Jesus está preso. Na mesma semana, é nessa semana aqui. Jesus vai ser preso, julgado, condenado injustamente, morto, e aí a história segue. Então Zaqueu está diante da oportunidade única da vida. Ele está com uma insatisfação que o dinheiro, o poder, o status, a riqueza não pode suprir. O texto diz assim: Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos. O versículo 3 diz como que ele vai satisfazer esse vazio. Olha o versículo 3. Ele procurava ver quem era Jesus. Zaqueu nessa noite nos ensina que a sede da alma só pode ser saciada com a água viva, que é Jesus. Zaqueu, ele tem tudo isso, e o texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. E se você olhar, porque o procurar na língua portuguesa é tipo assim, estou procurando uma coisa, parece algo meio sem intensidade, mas se você olhar no original é um anseio profundo. É esse homem cuja fama é que cura, transforma, ressuscita, faz pergunta, o que está faltando? C.S. Lewis, ele diz assim no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: eu reconheço que há dentro de mim um anseio que nada desta terra pode suprir. E com isso eu reconheço que eu não sou dessa terra. Que só algo de outro lugar pode me suprir. De que ele estava falando? De Jesus. Qual é o anseio hoje da sua alma? Qual é o vazio que você às vezes está tentando preencher? Porque todos nós queremos uma vida transformada, irmãos. Só que chega uma hora que a gente tem que reconhecer isso. Parar de ficar se auto-enganando. Parecendo que está tudo bem, e é cansativo fazer isso. Um sorriso nos lábios, mas um choro na alma. Era Zaqueu, o texto mostra uma alma vazia, que conquistou tudo, mas não conquistou o que era essencial. Então nessa noite, o chamado é para uma vida transformada, mas a vida transformada passa por saber onde eu vou procurar satisfazer o anseio da minha alma. Ele procurou quem? Jesus. Ele procura Jesus. Há um desejo nele de conhecer quem é esse homem. Ele reconhece que há um desalinhamento interno entre quem ele é, quem ele está sendo e quem ele deveria ser. Se você olhar o nome Zaqueu, significa justo. Qual o nome Zaqueu significa? E a vida que ele estava vivendo era isso? Não. Entende que havia uma incoerência entre o que ele é, justo, e como ele estava vivendo? Como um injusto, como um usurpador, como uma pessoa que explorava as demais. Isso gerou uma crise nele. Talvez hoje, a reflexão que eu e você precisamos fazer é: existe coerência na nossa vida? Entre o que dizemos ser e como vivemos? Existe coerência entre o cristianismo que você acredita e o cristianismo que você vive diariamente? Existe coerência entre a fé que nós temos e a fé que nós vivemos? É isso que Zaqueu está nos ensinando, meus amigos. O texto diz que ele, reconhecendo essa insatisfação e com um anseio profundo, ele corre. O texto diz no versículo, quebra até um protocolo social, vamos dizer assim. Correndo. Corre adiante para saber quem era Jesus. E o texto diz que ele sobe nenhuma oliveira brava, nenhuma figueira brava, perdão. O texto diz num sicômoro.
Ele sobe para ver quem era Jesus, porque o texto diz que ele era de pequena estatura. O desejo de conhecer Cristo, o desejo de viver algo verdadeiro, o desejo de saciar. Ele sobe na árvore para ver Jesus. Ele com isso está reconhecendo que havia algo que precisava ser mudado e que tudo que ele tinha feito até ali não era suficiente. Talvez hoje, é nesse lugar que Deus está nos colocando. Você está correndo atrás, você trabalha, você estuda, você cada dia trabalha mais. Olha, cuidado. Eu vou ler aqui um salmo, que eu tenho muito temor, e de tempos em tempos eu preciso puxar o freio de mão. Olha o que diz o Salmo 127. Olha isso aqui. Parece que foi escrito agora 5h50 antes da gente entrar aqui na igreja. Olha esse salmo, meu amigo. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora, esse aí me confronta. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiu com tanto esforço. Será? Como é que começa lá? Será? Meu Deus! Ele está falando de uma geração que está procurando satisfação sem Deus. E que essa geração vai se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar cada dia. Acorda mais cedo, porque ele está dizendo, levanta que hora? De madrugada. E dorme que hora? Tarde. Trabalha muito, corre muito, dorme pouco, se alimenta mal. E ele está dizendo assim, ó, é inútil. Por quê? Porque está procurando satisfação em quem não pode satisfazer. Talvez essa seja a sua vida. Trabalha muito, corre muito. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Eu estou dizendo que você tem que colocar o trabalho no lugar dele. Fazer sozinho cansa. O chamado a uma vida transformada é você contar com Deus. Conta com Deus. Só que ele está dizendo ali, ó, se o Senhor não edificar a casa, ele não está falando de tijolo. Casa na Bíblia é uma representação para duas coisas. Uma, para família. A segunda, coração. Casa na Bíblia tem essas duas representações. Ora, família. Ora, coração, a nossa vida. Ele está dizendo, Aziel, que se o Senhor não for a base da sua família, é em vão você ficar igual um louco tentando controlar tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se o Senhor não for a base da minha vida, ele está dizendo, Wellington, é inútil, cara. Você vai acordar cada dia mais cedo, você vai dormir cada dia mais tarde. Eu estou querendo te abençoar, ó. Ele dá aos seus amados, ele dá enquanto, só que a gente não dorme. Você não dorme mais, como é que ele dá? E o anjo está lá. Dorme, nenê. Senhor, ele não dorme. Essa foi boa, né? Essa saiu do nada. Assim. O anjo está com a benção. Assim, e aí? Ele não dorme, Senhor, então volta. É o que o texto está dizendo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Coloca Deus para andar com você. Zaqueu corre. Zaqueu corre. Zaqueu corre para ver Cristo. Porque ele entendeu que a riqueza dele, que a posição dele nada satisfazia. Ele corre, sobe naquela árvore para ver Cristo. Ele abre mão do seu status. E é interessante que o versículo 5 diz que vem Jesus, Zaqueu sobe,
E se você uma hora olhar, como que eu fui olhar no Google, como é essa oliveira brava, esse tipo de figueira, ela não cresce assim, ela cresce assim, ó. Então o galho dela sobe um pouco e faz uma dobra assim, uma volta horizontal. Até facilita a pessoa subir. E aí ela tem uma copa aqui, a parte fechada da árvore. Então o Zaqueu sobe, se esconde ali e fica ali. Entendeu, Fred? Ele quer ver Cristo, só que o que me surpreende, não é só ele abrindo mão do orgulho em busca da transformação, mas é que o texto diz no versículo 5, que quando Jesus chega àquele lugar, é Jesus que olha. Jesus olhando para cima disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, porque hoje em algumas versões diz assim, me convém. E o me convém há um propósito para ser cumprido. E já dando um spoiler, sabe qual é o propósito? Uma vida transformada. O propósito de Cristo na minha e na sua vida é uma vida transformada. Zaqueu, desce, ele nos vê, irmãos. Ele que nos vê. E aí quando você olha na Bíblia, você vai ver vários momentos isso. Quando Pedro está lá, eu até falei disso semana passada, quando Pedro está lá lavando as redes, não é Pedro que vê Cristo, é Cristo que o vê. E Jesus, vendo eles lavando as redes, o chama. Jesus o vê e disse: desce depressa, Zaqueu, é urgente. Porque eu volto a dizer, Cristo não vai passar aqui de novo. Cristo não vai passar em Jericó de novo, Cristo não vai passar naquele lugar de novo, você não vai ver mais Zaqueu tendo encontro com Cristo. Cristo só ia passar ali uma vez. Hoje é o dia que Deus está nos chamando para uma decisão. Desce depressa, faz agora, é urgente. Até quando vai manter do mesmo jeito? Até quando você vai ficar tentando com as suas forças? Até quando? Se renda a Ele, deixe Ele conduzir a sua vida. Zaqueu, desce depressa. Ele chama o nome de Zaqueu, ele diz: hoje me convém entrar, ficar, hospedar-me na sua casa. E casa na Bíblia, ora é família, ora é minha vida. Zaqueu, desce. Convém que o Filho do Homem hoje esteja com você. Isso é lindo, porque Zaqueu estava achando que ele ia ver Cristo apenas, mas Cristo tinha um propósito. Cristo tinha um propósito. E aí o texto diz que Zaqueu, apressando-se, Zaqueu entende que aquele momento era especial, e o texto diz no versículo 6, que apressando-se desceu e o recebeu com alegria. Pensa, Zaqueu o recebe com alegria. Zaqueu o recebe com regozijo, com satisfação. É interessante que se você olhar a origem da palavra alegria aqui é satisfação completa. O que é? É tipo assim, agora eu encontrei. É o que a gente estava cantando, né? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Ó, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. É isso aqui que ele está dizendo. Encontrei a peça. Ontem nós estávamos na confraternização do louvor, momento maravilhoso, foi muito agradável. E aí foi proposta uma dinâmica que foi muito boa. Foram distribuídas peças de quebra-cabeça. Cada pessoa que estava ali recebeu uma peça. E havia uma imagem final a ser montada. E aí nós saímos procurando encontrar essas peças, e aí colocamos nas mesas, e fomos, cada um trazia, não é essa peça, não, essa aqui, às vezes a gente até forçava a barra para caber, mas não dava.
Até que chegamos à conclusão da imagem montada. Cada peça no seu lugar. E a alegria maior era quando a última peça era encaixada. Você fala, uau, acertamos. Não era uma competição, mas era um momento de satisfação. É isso que Zaqueu está passando. Talvez você está aqui e você está crescendo. Crescendo como profissional, crescendo como empreendedor, crescendo na sua área de atuação. Siga assim. Mas não coloque sua satisfação nisso. A peça essencial você não vai encontrar nas suas realizações. Não vai. Zaqueu recebe com alegria. Cristo agora está dentro da casa dele. Cristo não quer comigo e com você um relacionamento EAD. Não. Ele quer que você o receba na sua casa. Na sua casa física, na sua família e na sua vida. Eu amo Apocalipse 3:20 que diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. É o que ele está fazendo nessa noite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então nessa noite, o Espírito Santo está batendo na porta, dizendo, abre, deixa eu entrar, porque onde ele entra, vai ter vida transformada. Vai ter vida transformada. O cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos, agora está com Cristo dentro de casa. E eu disse, casa aqui é também um símbolo do meu coração, do seu coração. E Cristo chega e já começa a mexer em tudo. Eu lembro que a gente cantava até a música, não seria ensinada de repente a música do Regis Danese no final, seria boa. O Zaqueu, tu lembra do Zaqueu ainda? Não é porque entra na minha casa, entra na minha vida, ó, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, ó. Faz um milagre em mim. É isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida nessa noite. Ele entra na casa de Zaqueu. Ele entra, quando ele entra, Zaqueu é impactado com a presença dele. As pessoas começam a murmurar, dizendo, como que Cristo está na casa do chefe dos publicanos? Sabe o que é? É muitas vezes o inimigo dizendo assim, você não tem mais jeito. Aquele ali não tem mais jeito não. Caso perdido, essa história está mostrando, sabe o quê? Que não há caso perdido para Deus. Não há nada que você tenha feito, não há nada que você tenha deixado de fazer, que o te torne inalcançável pela graça de Deus. Zaqueu aqui, as pessoas estão lá fora, em vez de estarem felizes de esse cara ter uma vida transformada, eles estão murmurando, eles estão reclamando. Olha lá onde Cristo está. Se você ler um pouco sobre a história de Jericó, Jericó era a cidade dos sacerdotes, era uma cidade de sacerdotes. Cristo poderia ter ficado na casa de qualquer sacerdote, mas não, ele foi à casa onde precisava haver transformação. Ele quer ir até a sua casa, ele quer entrar na sua vida. Ele entra na casa de Zaqueu. Zaqueu é impactado. Cristo entra nos cômodos, entra nos lugares mais íntimos, entra nos traumas, entra nas dores, entra no abandono, entra nos abusos. Cristo entra, vai transformando tudo, vai colocando as coisas no lugar, e aquele encontro público agora é um encontro dentro da casa. E Cristo vai colocando em ordem as coisas. O versículo 8, Zaqueu tem um impacto tão grande, que o versículo 8 ele diz assim, por sua vez Zaqueu se levantou e disse, Senhor, olha a vida transformada.
eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir. Sabe o que é isso aí? Conversão. O encontro gera conversão. E a conversão gera frutos de transformação. Não tem como nós recebermos Cristo e permanecer da mesma forma. Zaqueu era visto como por aquela sociedade como alguém inalcançável, pelo que ele fazia. Mas para Deus não. Eu não sei o que você já fez, ou o que fizeram com você, mas eu quero te dizer nessa noite, a graça de Deus está disponível. Hoje, assim como Cristo disse para Zaqueu, desce Zaqueu depressa, Ele está dizendo para você, vem depressa, eu quero ir à sua casa, eu quero colocar as coisas no lugar. Você já deve ter tentado tantas vezes, deixa agora fazer do jeito de Deus. Você já tentou muitas vezes arrumar seu casamento do seu jeito? Faz do jeito de Deus para você ver. Você já tentou muitas vezes organizar seus traumas, suas dores, suas feridas emocionais? Faça do jeito de Deus. Hoje Ele está dizendo, vem depressa. Se coloca de pé, por favor. Vem depressa. Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho. E se eu defraudei, se eu roubei de alguém, eu vou fazer quatro vezes mais. Jesus não pediu nada. A transformação gerou frutos espontaneamente. Escuta, o maior sinal de transformação, escute isso. O maior sinal de transformação é quando aquilo que nos controlava já não nos domina mais. Vamos manter essa, viu, Wilton, do Zaqueu. Vamos manter essa música. É uma boa música. Transformação verdadeira gera ações concretas. Zaqueu não estava só emocionado. E eu não estou aqui pregando para te emocionar. Eu estou te chamando para algo que mudou minha vida e tem mudado a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo